Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estamos de volta para dar continuidade, fazer a segunda parte do vídeo Luz e Sombra. Para quem ainda não viu no meu canal, a parte 1 está disponível. Bom, para quem ainda não me conhece, sou Andréa Carla Brandão, sou psicóloga, psicoterapeuta quântica e vocês podem me perguntar, por que quântica? Porque eu não trabalho apenas com a abordagem sugerida pela psicologia, que é a subjetividade, não. Eu também trabalho numa abordagem quântica com o teu poder da mente, o quanto ele pode transformar a sua vida e unindo também com a espiritualidade. Por isso eu sou uma terapeuta holística ou integrativa, onde eu utilizo outras técnicas também, como Theta Healing, Barras de Axis, toque da alma e por aí afora. Isso a gente pode ver num outro vídeo. Para quem é novo aqui, eu peço que, se você se interessar pelos temas aqui, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. Se você gostar do vídeo, dá um like, curte, compartilha, ok? Então aqui, entrando no nosso assunto, sobre luz e sombra. 2020, como eu já falei no vídeo anterior, é o ano do sol, ou seja, o ano da verdade ser cada vez mais exposta. Por isso eu jogo aqui esse tema luz e sombra, porque a luz significa você se aproximar da verdade. Quanto mais você descobre a verdade de tudo, começando pela sua própria verdade, mais você caminha para a luz e mais você vai se afastando da tua sombra. O que é a sua sombra? É a tua parte que está ali, trancada na gavetinha do teu inconsciente, precisando ser trabalhada e que muitos negam e até desconhecem pelo fato de estar no inconsciente. Só que como estamos no ano de 2020, aliás, até queria falar que esse é um processo que ele já vem vindo há algumas décadas, mas principalmente esse ano, por ser o ano da verdade, a luz cada vez mais está empurrando você para essa verdade. A luz que entra no planeta faz com que você vá em busca dessa verdade, faz com que as máscaras individuais e coletivas comecem a cair por terra, com que essa sombra seja cada vez mais exposta, trabalhada, para que você possa enxergar a verdade, trabalhar com essa luz. A luz vai se intensificando. Vocês lembram do mito da caverna do Platão? Aqui no vídeo eu não vou explicar para ficar mais intenso, mas para quem não entendeu, para quem não conhece, eu sugiro que vocês façam uma pesquisa no Google sobre o mito da caverna do Platão, de Platão, que ele tem tudo a ver com isso aqui que está sendo falado. Bom, então, pelo fato da luz estar cada vez mais sendo exposta, a gente está vendo aí muitas mentes em confusão. Eu tenho sido procurada cada vez mais num grau mais intenso, né? Não só eu, acredito que vários psicólogos, vários terapeutas também, com uma demanda muito grande, né, de síndromes, transtornos, depressões, muitas mentes assim em confusão, principalmente com o momento atual que a gente está vivendo, né, com toda essa pandemia que traz ainda mais uma temática muito forte e que expõe também uma dificuldade da população em lidar com essa questão. Afinal de contas, isso é algo novo para todo mundo.
pelo menos na minha geração, na história recente da humanidade, não vivenciamos uma pandemia. Epidemias nós vimos diversas, mas como o próprio nome diz, epidemia era algo localizado, específico em uma certa comunidade ou sociedade, não era algo tão aberto assim, a nível planetário, a nível mundial, como nós estamos vendo. E a pandemia, principalmente agora, ela faz com que muitos transtornos surjam. E o que são esses transtornos? Justamente a sombra sendo exposta e trabalhada, são os medos aparecendo, os conflitos. Estamos para entrar numa fase aqui no nosso país de lockdown. O que é isso? O confinamento mais rigoroso ainda, né? Já estamos vivendo esse distanciamento social em que precisamos ficar dentro das nossas casas para não nos expormos cada vez mais, para nos resguardarmos em termos de saúde, não colocarmos outras pessoas em risco, né? Começando também pelos nossos familiares. E com isso, temos que ficar em casa, trabalhando também as questões familiares, o quanto está sendo difícil para muitos ficar em casa, tendo que se deparar com as sombras suas próprias e as da família. Eu não aguento mais conviver com esse meu familiar, com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, meu avô, meu marido, meu filho. Então agora podemos colocar a seguinte questão: você que é pai, mãe e que trabalhava muito, tinha pouco tempo disponível para o seu filho, e muitos faziam o quê? É claro que não vamos aqui generalizar, mas muitos dos pais ou cuidadores, quando encaminhavam seus filhos para as escolas, esperavam que a instituição de ensino trabalhasse com todas as questões do seu filho ou filha e ele voltasse para casa perfeitinho, porque você estava como pai ou mãe ou cuidador, despejando no colo do professor ou educador tudo aquilo que você tinha dificuldade para lidar com seu filho, e agora você também está tendo que trabalhar essa questão. E tem pais assim que não estão mais conseguindo lidar com essa situação, estão chegando no limite, ou seja, a sombra vindo à tona, a sombra aparecendo, são transtornos surgindo cada vez mais, com mais intensidade. E qual é o objetivo então de 2020 com o surgimento de tanto transtorno assim? O objetivo é justamente que eles possam surgir para ser trabalhados. É como se fosse uma limpeza que a espiritualidade está te propondo para que você possa encarar todos os teus conflitos, enxergar e começar a trabalhar. Então, o que nós vemos, nós, psicólogos ou terapeutas, quando chegam para nós, nos nossos consultórios, nos nossos espaços de atendimento, inúmeros clientes ou pacientes, como queiram, inúmeros indivíduos apresentando essa demanda com transtornos ou síndromes, ou seja, qual for o tipo de demanda que se apresente. Qual é uma das primeiras providências que um terapeuta, seja ele um psicólogo ou um profissional da área da saúde, mesmo sendo um médico, o que ele faz inicialmente, após fazer a ficha de anamnese,
ele vai dar um pré-diagnóstico de você. E quando ele te dá um pré-diagnóstico, que vem algo que muitas vezes eu costumo dizer que não deixa de ser um rótulo que esse profissional da saúde vai colocar em você, tipo, foi identificado que você tem um transtorno X, uma síndrome X. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? O objetivo do que você vai fazer com essa informação é justamente você conseguir ressignificar isso. Então, a proposta também de 2020 é essa, fazer com que você se enxergue de fato como você é, mas não fique ali preso ao rótulo que um profissional da área da saúde simplesmente te deu, mas que você possa trabalhar isso, é claro que com a ajuda desse profissional da saúde. Então, eu costumo dizer que um diagnóstico ou pré-diagnóstico, ele costuma ser uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que você tem o impacto de saber o diagnóstico sobre uma determinada patologia, digamos assim, né, que você está apresentando naquele momento, você tem um caminho alternativo, que é o caminho da ressignificação. Por isso é tão importante a exposição dessa tua sombra, para que você possa enxergar e ser trabalhada. E porque estamos vendo isso tão constantemente a nível coletivo de sociedade? Porque estamos sendo preparados para uma nova sociedade. E daí vem a parte que eu costumo dizer que é um verdadeiro acalento para nós indivíduos desse planeta. A gente está numa fase de transição planetária e o ano de 2020 até o ano de 2023, esses 3 anos assim a seguir, são anos assim fundamentais para o trabalho dessas sombras e ressignificação, porque não há mais tempo de você ficar somente ali preso à tua sombra e não trabalhar a tua luz para que ela possa vir à tona. E compreendam algo, a luz é o estado natural de todo indivíduo. Se a luz é o estado natural e eu estou apresentando uma sombra, então o natural é a luz e é você ser feliz, é a sombra, então, que não é o estado natural. E ela vem à tona, vem sendo apresentada justamente para que você possa fazer uma ressignificação disso e ajudar a construir essa nova sociedade que está emergindo no planeta Terra. Para se ter uma ideia, a gente está ficando com um corpo cada vez mais cristalino, porque as ondas eletromagnéticas de energia que estão vindo para o nosso planeta, elas são tão fortes, que isso está havendo uma transformação no nosso corpo. Tanto é que as novas crianças, né, que já estão nascendo no planeta, e isso não é de agora, tem pelo menos umas 2, 3 gerações, a gente costuma dizer que são crianças cristais. E cristais no sentido de ter o corpo mais cristalino, um corpo mais translúcido, que vá mais de encontro às novas necessidades e demandas também do planeta, a essa nova abordagem, a essa nova sugestão que o planeta está te propondo.
Para isso, então, precisamos trabalhar todas essas sombras que estamos vendo surgir no planeta e principalmente as sombras da política. Daí você pode estar se perguntando, você não é psicóloga? Por que você está falando de política? Para quem não sabe, eu também tenho uma formação em economia e estudei muito sobre política. E é um tema que eu gosto muito de discutir, de trazer para a pauta. E a política, ela faz parte também do nosso cotidiano. Não dá para não discutir política, para tornar a política uma questão que você empurra para debaixo do tapete e fazer de conta que você não está vendo. Eu não vou falar sobre política. Não, porque eu sou psicólogo, eu só tenho que falar sobre a minha profissão. E quem disse que é só um economista que fala de política? A política deveria ser falada por todos, porque faz parte da nossa sociedade. E você, como psicólogo e como terapeuta, deveria saber que a política influencia sim e muito. Ela impacta muito, principalmente em termos econômicos, na vida dessa sociedade. Se ela tem tanto impacto assim, tanto econômico, a política, isso também se reflete na nossa saúde mental e emocional. Então a política, ela deve ser sim abordada. Logicamente que não uma política partidarista ou ideológica, não! Essa não é a proposta. A proposta é enxergar a política de uma forma mais ampla, de uma abordagem mais significativa que faça com que você desenvolva mais o teu senso crítico e saia dessa massa de manobra, embora o termo esteja um pouco gasto, né? Foi mal utilizado até por por muitos políticos, né, por algumas abordagens, mas não tem outro termo para a gente utilizar. Muitos de nós acabam virando massa de manobra, sim, se a gente não desenvolver esse senso crítico. E esses políticos, eles são representados por quem? Por um grande empresariado que vemos aí no nosso planeta, no nosso país, muito mais preocupado não com a saúde do nosso povo, mas com a economia. E ontem mesmo foi abordado uma fala que me incomodou muito. Se falou na morte de CNPJs enquanto estão morrendo pessoas. O que é mais importante, a morte das pessoas para ser trabalhado ou morte de CNPJs? O que vale mais, a economia ou a vida? Com o que o governo está mais preocupado? Com a representação econômica de um segmento ou com a representação do indivíduo e do coletivo na nossa sociedade, que tem a ver com a vida, com a preservação da vida? É muito, assim, me incomoda muito pensar que o governo, ele está prezando mais a economia do que a vida e despejando com isso 1,2 trilhão para bancos, e isso levou apenas 3 dias e não foi nem esse mês, já tem algum tempo, foi assim que a pandemia começou, enquanto o nosso povo brasileiro até hoje
muitos não receberam o valor proposto, que é baixo, e muitos ainda estão com esse cadastro em análise. E vemos, e daí eu entro em mais um tema aqui, uma secretária de cultura que deveria representar a classe artística para qual, né, ela foi designada para trabalhar, que ignora simplesmente a morte de figuras ilustres da própria classe artística a qual ela pertence, como Daisy Lucet, que foi atuante inclusive na política também, Flávio Migliaccio, que tudo indica, né, o atestado de óbito dele até foi dado como suicídio, tudo indica que houve o suicídio, e ele deixa uma carta em que ele se mostra muito decepcionado com essa sociedade atual e ele pede para que cuidemos de nossas crianças. E isso é muito sério. Isso é muito, como que eu poderia dizer, comprometedor até, porque o que estamos fazendo pelas crianças do nosso país e da nossa sociedade, estamos ideologizando todas elas. Então vemos líderes sombrios. E daí, uma pergunta que eu faço: uma pessoa tão famosa como a atual secretária da Cultura, que tinha uma carreira como atriz de décadas, tão idolatrada como profissional pela mídia, está mostrando também quem é a sua verdadeira sombra. E a proposta desse ano é justamente essa: fazer com que todas as máscaras possam cair e possamos enxergar verdadeiramente as pessoas como elas são. E nessas horas a gente deve se perguntar: até que ponto está certo idolatrar artistas que a mídia nos empurra goela abaixo? E quando eu idolatro alguém, seja um artista ou até mesmo um líder religioso, e as religiões também estão aí, cada qual se mostrando exatamente como é, né? Muitas um verdadeiro comércio espiritual. Eu não digo que são religiões, são comércios espirituais que queriam continuar funcionando numa época de pandemia. Para quê? Para arrecadar mais. Será que é para levar espiritualidade de fato? Ou é para ter uma maior arrecadação? E nessas horas é que eu vejo e trago aqui o tema para que nós possamos desenvolver uma nova consciência em 2020, a partir de 2020. Porque essa é a proposta, é trabalhar com essa luz e sombra para que a sombra seja varrida debaixo do tapete e venha à tona, e tudo que está oculto possa ser esclarecido com a luz. Então, o que o planeta quer é que você possa entrar numa nova etapa de consciência, porque essa é a sugestão do planeta. Estamos vendo muitas mortes no nosso país, no planeta todo. Outro dia eu até escutei uma pessoa me perguntando: mas todas essas pessoas que estão morrendo, elas eram más ou eram boas? Elas estão tendo que pagar por isso também? Isso é um tema
também bastante complexo que eu prometo tratar num próximo vídeo. Mas tenho certeza que não é bem assim, embora a gente até esteja vivendo uma separação entre o joio e o trigo, e está surgindo uma nova terra, sim, onde a vida vai ser tratada de uma forma muito mais real e significativa. E a minha proposta, o meu objetivo aqui com esse vídeo é fazer com que você cada vez mais, através de uma nova conscientização mais crítica, possa realmente proporcionar para você mesmo uma virada de chave na sua vida. Não está mais na hora de você não se posicionar e ficar em cima do muro e falar, eu não vou falar de tal tema porque, eu acho que não cabe dentro da minha profissão. Não, eu não quero falar de tal tema, eu tenho medo de tal tema. Não, está na hora de você se conhecer melhor, ou seja, proporcionar a si mesmo esse autoconhecimento, trabalhar a tua sombra, puxar ela lá do teu inconsciente mais profundo e trazer à tona para que ela se transforme em luz. Num próximo vídeo, a gente continua a nossa conversa. Bom? Um abraço a todos.